Uma mulher que tem uma coleção de olhos de vidro e vive numa casa cheia de animais. Essa é a pedida do nosso Clube do Livro de hoje, que discute histórias, mas também fala de vida. Então fique ligado, está no ar o Educação. Meu convidado é o produtor, escritor, educador e contador de histórias, Leandro Pedro. Leandro, muito bom te ter aqui. Tem um programa só para gravar com o Leandro, é uma delícia, uma maravilha. Primeira coisa, mostrar a capa do seu livro. Olha só que legal que acabou de sair. Se chama Maria do Socorro. Maria do Socorro, como a gente estava dizendo, ela é uma velhinha. Ela é uma velha que tem uma coleção de olhos de vidros e ela vai assustando os animais, dizendo para eles acordarem e serem felizes e viver a vida, que eles são muito preguiçosos, né? Os animais não querem nada. Não querem saber de nada, eles só querem saber de dormir. E ela é cega. E ela é cega, é uma velhinha cega e ela tem ela é medonha. Posso mostrar um pouquinho? Claro. Então, tá lindo, eu já vi, tá inclusive, aqui antes, lindo. agora vejam vocês. A ilustração tá feita pelo Franklin Rodrigo. Olha a cara dessa senhorinha aqui. A carinha dela é muito linda. Essa daqui é maravilhosa aqui, ó. Tá vendo? Colorida. Ela e seus olhos de vidros, como ela é medonha. E essa velhinha medonha vai assustando os animais, dizendo acorda e vai aproveitar a vida. Só que certa vez ela vai se surpreender, porque quem aparece na porta dela não é ninguém mais do que um menino que não tem olhos, que não tem olho, não tem família, não tem nada. E aí esse menino é que ganha o coração dessa velhinha, aquele aqui, pequenininho. Quer dizer, há uma transformação na personagem. Sim, total. E é lindo essa história porque conta sobre essa afetividade. E aí ela ensina para ele o poder de viver, né, a façanha da vida. E aí ele, essa ilustração aqui que eu gosto bastante, ele começa a acordar ela dizendo assim: ora vovó, que dia lindo, o sol nasceu e você dormindo. Levante da cama e vamos correr, aproveitar a vida antes de você morrer. Olha, são tantos assuntos, são tantas... É muita coisa. É muita coisa nessa história. Então vamos começar. A história começa com essa velhinha, que é cega, que tem uma amargura, pelo que você está me dizendo, aí uma rabugenta, enfim. Mas que se ela manda os outros acordarem, na verdade ela também está querendo acordar, que é o que o menino faz com ela depois. Na verdade, eu vejo assim, até como um pedido de socorro. Sim. Porque o que a gente fala sempre na psicologia, né, nas terapias? Que aquilo que te incomoda, você fala assim, o cara é chato, ou o cara é implicante com isso assim, é porque está dentro de você. Se não estiver dentro de você, não vai te incomodar. Então, por isso, algumas pessoas te incomodam, outras que têm outra postura não te incomodam. No caso dela, o dormir dos animais incomodava, quer dizer... Sugere, eu acho que nesse sentido você construiu muito bem a personagem psicologicamente, sugere que o que ela está se incomodando com a vida do outro já existe na vida dela. Pode ser um ponto de vista, né? Eu gosto muito que o leitor possa ter essa liberdade. Diversos pontos de vista, né? Diversos pontos, isso é interessante. E para mim o fascinante da Maria do Socorro é que ela quer que todo mundo aproveite a vida. E ela vai falando isso para os animais, né? Assim, aproveita a vida, aproveita a vida. Talvez porque... Como se ela já acha que não tem vida. Talvez ou porque ela não tem, ou porque seja a função da vida dela acordar os outros, ou porque ela já aproveitou tanto e ela esteja falando para os outros, olha, aproveita. Ou talvez porque ela nunca tenha aproveitado. Então isso está muito aberto, pode ser tanta coisa. Legal. Isso que é muito legal. Só que tem uma hora que essa velha, tanto que ela fica falando aproveite a vida, e esse menino aparece, né? Que acontece uma coisa. Posso dar spoiler do livro? Claro. Dê, por favor. A gente que é jornalista fica querendo saber. Então, tem uma hora, e essa página aqui que eu acho uma das páginas mais bonitas, que o menino cresce, o menino vai viver com ela, ele cresce, e a velhinha, ela infelizmente morre. Porque faz parte do processo da vida. Sim. E agora, o menino grande, ele diz à vovó, ora vovó, que dia triste, o sol não veio e você dormindo, descanse com amor, hoje não vamos correr,
você aproveitou a vida antes de morrer. Meu Deus, esse homem quer me matar aqui, quer que eu chore, que coisa E linda. é lindo, assim, é super que sensibilidade. Fantástico, assim, principalmente para falar de morte com... Esse é um livro infantil, Sim. eu sempre friso isso, é um livro infantil, e a gente está falando de morte com crianças, né, de perdas. E tem sido, toda vez que ou eu conto, ou que um professor leva para a sala de aula, é sempre o resultado é sempre muito fascinante, assim. Ele fala assim, Leandro, hoje eu trabalhei com morte, teve um aluno que chorou porque ele perdeu o cachorro. Então já aconteceu, assim. E aí ele queria conversar comigo, e porque isso ainda é um lugar, a morte, para onde vai, né? O que acontece? E aí ela levou o livro para falar desse lugar, e falou assim, que bom que você aproveitou a vida ao lado do seu cachorro. Que bom que você aproveitou a vida ao lado do seu parente, da sua avó, da sua mãe, isso aqui. E a passagem acontece. Aconteceu outra vez de contar ele para uma galerinha de 5º ao 8º ano, e aí teve uma menina que ela chorava tanto. E aí no final ela veio conversar comigo, assim, eu perdi a minha avó há pouco tempo. E esse livro mexeu muito comigo. Eu falei, que bom, mas foi bom enquanto ela estava perto? Ela falou assim, foi maravilhoso. Que é isso que você deixa na obra? Pronto. Isso é legal da obra de arte, da literatura, né? Enfim, de você se refletir nesse lugar. Isso é fantástico. A morte vai acontecer em algum momento. A gente está fadado, a gente sabe que é uma coisa que vai acontecer. Sim. Precisamos falar dela, não é? Pode ser... E aí a morte, ela também gera um lugar de muita tristeza, que é fato, a gente, né, fica triste. Que é a separação. Que é a separação, mas e tudo que a gente viveu com as pessoas, né? E todas as coisas boas. E eu acho que isso é uma coisa que a última página, depois eu posso ler mais um pouquinho, fala desse menino, de tudo que ele fica com a tristeza, mas ele fica maior do que a tristeza, tudo que essa velha ensinou para ele. Isso que é fantástico. Não, né? Isso é fantástico. Lê esse restinho. Posso? Você quer ler, por favor. Então, eu acho que é um finalzinho. assunto assim que interessa todo mundo, sabe? Como lidar com isso. Como lidar com a morte, né? E aí, esse aqui é a última página. E a última página, o menino, agora homem, ele vai acordando todos os animais também. Então ele acorda o gato, o galo, a barata, o mosquito. E aí ele sobe até o telhado e ele diz em alto e bom tom: Ora mundo, que dia lindo, o sol nasceu e vocês dormindo. Levantem da cama e vão correr. Vamos aproveitar a vida antes de morrer. Então ele diz para o mundo, é hora da gente aproveitar a vida. E essa avó tá bem acordada dentro dele. Porque ele continua o que ela já fazia. É isso. Como é que veio a ideia de escrever a respeito desse assunto? Como é que a Maria do Socorro se apresenta para você, se apresentou para você? Maria do Socorro é minha mãe, chamada do mesmo nome, Maria do Socorro da Silva. E ela, a minha mãe, ela sempre acordou muito cedo. Ela é uma mulher que acordava assim muito cedo, assim, rigorosamente. Por exemplo, cedo, umas 5h30 da manhã, e ela acordava todo mundo pra ir pra escola, pra ir trabalhar, sei o que. Então ela teve essa função de vida. E isso me inspirou muito a construir a história. Então, a minha mãe é a principal motora da construção dessa história. Minha mãe não é uma velha ranzinza, não tem olhos de vidro, mas ela tem isso de acordar a gente todos os dias. Ela acordava e não mora mais com ela. Quando você não tem nada, assim, nenhum compromisso de manhã, ela gosta de ver as pessoas fora da cama. Ela fazia, sabe uma coisa que ela gostou de fazer? Ela pegava e... qualquer coisa, assim, tipo, uma coisa que ela achou interessante, um rótulo de alguma coisa. Minha mãe é analfabeta. Então ela ficava tentando ler rótulo. Aí ela acordava muito cedo, ela pegava os rótulos e aí ela abria meu quarto com a chave. E mesmo não trancada, ela ia lá, abria e sentava na cama para falar sobre os rótulos. E não importava que eu estava dormindo, ela como se eu tivesse acordado. Você e tá de brincadeira. Mas, Leandro, você tá vendo o que tá escrito aqui? E ela ficava que linda, assim. Que linda. Eu, ai, mãe, tô não dá nem pra ficar chateado, né? Não dá. Você fica no primeiro momento, mas depois você fala assim, pô, cara. É isso. Então minha mãe, ela sempre gostou muito de conversar, de falar. Então ela sempre teve esse lugar de mãezona mesmo, assim, de acordar a gente, de mandar, não, tem que estudar, tem que fazer alguma coisa, ou então ir cedo e perturbar mesmo a cabeça, porque Mas você é quer um falar cara de que alguma estuda coisa. muito. Você é um cara que fala, sempre falou isso, que não sai da comunidade que você cresceu, que você tem um compromisso ali, etc e tal. Esse Leandro Pedro,
que gosta de estudar, que é escritor, com essa mãe analfabeta, e a gente está num programa que fala sobre educação. O que você acha que foi fundamental que essa mulher te passou, mesmo com pouco estudo dela, mas de vida, de sabedoria, que fez o Leandro dar esse start dessa pessoa que a gente está vendo aqui agora? Dani, tem uma coisa que eu estava até refletindo esses dias, que na minha casa a gente sempre teve estante, né? Desde que eu lembro por gente tinha uma estante. E mesmo minha mãe não sabendo ler, na minha estante sempre tinha livros. Sempre tinha livros. Que ela era sempre fascinada pelo que você está falando. Exatamente. Então, assim, o livro foi algo que foi muito presente na minha vida, mesmo com a senhora que não sabia ler, nem escrever e tudo mais. Então, estava ali presente. Sempre tive acesso, minimamente, aos livros. E, sim, vim de uma família realmente muito pobre, dentro de uma favela, como a gente já conversou aqui antes. Mas nada disso impediu da minha mãe apostar muito, assim, em educação. Então, ela sempre falava assim, filho, olha, a gente não tem dinheiro, mas você tem que estudar. E aí você tem que estudar porque depois você tem que trabalhar. E para trabalhar, se você não trabalhar sem estudo, né, é melhor que você tenha algum estudo. Então ela sempre investiu muito, tudo que ela podia, ela colocava numa ONG, num curso de graça, tudo que ela podia me levar, nunca faltou a uma reunião escolar. Então assim, olha que mulher incrível. E assim, hoje eu fico pensando em tudo isso, né? Nossa, minha mãe nunca faltou. Nunca faltou nenhuma reunião. E era chefe da casa? Importante. Sua mãe era chefe da casa? Meu pai, ele era o que trabalhava e financiava a casa. Minha mãe sempre foi dona de casa. Meu pai tinha 2 empregos. E então via muito pouco meu pai. A figura da minha mãe sempre mais presente na minha vida. Por conta dos trabalhos. Como de muitos brasileiros, exatamente. Mas é um cara que eu respeito, amo demais, mas a figura da minha mãe acaba sendo mais presente por conta dessa mulher que viveu ali cuidando dos filhos. Mas eu acho que os dois eram chefes, não tem assim uma separação não, mas o meu pai era o homem que financiava a casa. E você acha que o mais importante que a tua mãe te passou foi esse compromisso em estar sempre aprendendo? Total. Minha mãe nunca... ela nunca deixou de aprender. E ela ficava... Se você conversa com a minha mãe, é muito difícil perceber que ela não é alfabetizada. E hoje ela fica lendo e mesmo não tendo acesso muito amplo à leitura, aí eu vou ajudando ela sempre que eu estou em casa, eu vou ajudando, não sei o quê. Mas ela sempre quis aprender. Ela queria ser advogada. Ela falou assim, eu vou ser advogada ou eu queria ser médica. Porque eu não ia deixar nenhum homem bater em mulher. Por isso que eu quero ser advogada. E aí eu fui médico para cuidar das crianças. Legal. E aí eu sempre falo assim, olha, ainda dá tempo. Vamos embora, vamos estudar. A gente vai outro dia gravamos aqui sobre a Universidade da Terceira Idade. Que não é na UERJ, não é uma universidade, eles não vão fazer curso universitário, mas são vários cursos, várias oficinas, profissionaliza, muito legal. Isso é muito e também importante. Tem muitos idosos, no programa inclusive eu falo isso, muitos idosos na faculdade mesmo. Falar de morte, como é que é isso para você, Leandro? Como é que você reage a isso? Porque você é um escritor que se propôs a escrever sobre um assunto super difícil, para um público muito jovem, né? Muito desde muito cedo. Começa aí, o teu livro aí já pode ser a partir de quantos anos? A partir dos 3 anos a gente já... 3 anos. Então, como é que é para você isso? Então, eu venho de uma família muito religiosa e quando menor tinha uma ligação com a religião que foi muito forte e fundamental também para o meu processo. Depois eu me desligo um pouco da religião, mas eu acredito em todos os deuses, em todas as religiões, eu respeito absolutamente todas. E eu lembro que quando eu era menor, talvez por conta da religião, eu tinha muito medo da morte, do que acontecia depois, céu, inferno, que lugar é esse? Então isso tudo me dava muita angústia. Muita angústia. E com o tempo, essa angústia ela foi indo embora. E aí com o tempo dessa angústia ir embora, assim, eu acho que hoje eu entendo a morte como um processo da vida, e eu acho que é muito importante, tanto viver quanto morrer. A gente vai... E a morte não é só do corpo, né? Assim, morre projetos, morre uma relação, morre as mudanças são mortes. Então tudo isso também faz parte do processo da vida. A morte, ela tá intrínseca, né, com a gente. E eu fui percebendo que morrer, né, também é fascinante. Assim, você vê que as coisas podem acabar. E acabar e se transformar. Porque é isso, essa velhinha de socorro, ela não morre e acaba. Ela morre e deixa um legado.
para esse menino. Ela adota o menino, ela ensina o menino, ela ensina ele a viver e ele leva isso pro mundo. Olha que fantástico. Então, assim, não acaba. A morte, ela não acaba. Não. Então, eu comecei a entender a morte como um lugar de transformação e eu precisava falar disso para o mundo, assim. Eu acho que esse é o lugar, assim. O que a gente pode aprender com as pessoas que foram, nossos antepassados. A gente sempre fala muito das raízes, né? O que você aprendeu com seus pais, seus avós? Quando a gente fala de cultura, a gente fala o tempo inteiro de raízes. Exatamente. E isso, as nossas raízes, fisicamente, elas morreram, né? O corpo, mas o que elas ensinaram está aí até hoje. E o que a gente produz, né, é tão maravilhoso. Sim. Só a gente produz, só o ser humano produz esse tipo de coisa que fica. Que fica eternizado. Exato. E vai se perpassando. Exato. E vai, quem contando, vai contando conto, e vai perdendo um ponto, e vai recontando, e vai aumentando o ponto também, por aí vai. Foi uma cura para você também, porque fala de alguma coisa que... escrever sobre a morte, tentar encontrar esse lugar, porque as pessoas acham assim, que a gente pega e escreve um livro assim, acabou, escreveu. Não, é todo um processo de construção, de personagem, de escrever, reescrever, e tá no meio da história, a história não é nada disso, aí volta para lá, muda. Para você foi também um processo que fez parte dessa cura que vem ocorrendo com você em relação à morte? Sobre o que é a morte, né? Sobre essa aceitação. Foi um processo de pensar nesse lugar do que é a morte, não sofrer tanto com ela. Assim, acho que sofrer, não estou falando para ninguém parar de sofrer com a morte, não. Claro, acho que assim, é importante tá o luto, tudo. Mas o que eu digo é repensar esse lugar, né? Assim, é um lugar de... No México, a galera... faz festa dos Dia dos Mortos. E se você pensar, né, se você olhar sobre o ponto de vista de uma história, né, a história de uma pessoa que naquele momento tá terminando ali, vamos dizer, dá sentido à vida. Sim. Passa a dar sentido se você começa a refletir sobre ele. Sim. Especialmente, como você falou, são várias mortes ao longo da vida. É isso. Agora, como processo de cura, eu acho que foi mais como um processo de ressignificação desse lugar de morte, né? Não chegava a ser algo patológico, a tua dor. Não. Acho que até fala disso, assim, né? Que você quando menor tinha muito medo. E aí, acho que com o tempo eu fui entender que a gente vai para esse lugar e o que eu posso deixar. Né? Essa questão da adoção passou pela sua cabeça de eu vou abrir a cabeça das pessoas em relação a isso um pouquinho aqui com a minha obra? Claro. Tem duas coisas muito importantes. Primeiro que eles são verdes, né? Você percebeu? Então, uma coisa quando o ilustrador fez, o Franklin fez, eu falei assim, Franklin, eu quero que os personagens eles tenham umas cores assim diferentes. Não seja branco, não seja negro, não seja amarelo, uma cor que não exista. E ele falou assim, Leandro, vamos fazer verde? Eu falei, verde é uma cor legal. E então não fica estereotipado, não tem nenhum estereótipo de nada. Eu sempre pensei em adoção. Eu nunca pensei em ter filho biológico, então talvez com o tempo pensar em adoção, exatamente porque eu acho que tem tantas crianças que estão aí no mundo e então acho que são tantos filhos. São tantos filhos e aí você, quando eu escrevi o Maria do Socorro e coloco a adoção de um menino grande, porque ele não é um bebê, então tem mil significados, né? Que delícia, olha só, não é um muito bebê. Bom, porque a gente fala aqui bastante, Leandro sabe disso também. Adoção tardia, quanto é importante, as crianças que ficam ali, né? Porque muitas vezes as crianças ficam no abrigo e aí tem um tio distante pra caramba, e aí tentam colocar a família a criança naquela família, e aí às vezes acaba ocorrendo que não tem aderência, a criança vai ficando e não está livre para adoção. Então, assim, muito embora ela tenha, sei lá, 2 anos, 1 ano de idade, não está livre para adoção. Aí fica livre para adoção quando tem 11 anos de idade, 12 anos de idade, aí as famílias já não querem. E nesse sentido, muito legal. E essa criança que tem uma adoção tardia, eu acho que é algo que eu plantei uma sementinha no meu coração já há um tempo e venho fomentando isso, talvez mais tarde eu pense nessa velhinha e seja um pouco dela de fazer uma adoção tardia, porque eu acho que é importante. E aí é isso, e além de adoção tardia, de um menino cego, que também não tem os olhos.
Então, assim, são vários... Que são as adoções mais complicadas. Sim, irmãos, grupo de irmãos, grupos, é isso. crianças com deficiência e adoção tardia. Então, esse livro, ele é muito singelo, assim, é de uma fala literatura... de amor, mas ele fala de amor. É isso, é de uma literatura, de uma bobice, como eu falo assim, é de uma bobice, uma literatura simples, mas com vários significados que você vai ter que ir lendo e deslendo pela obra para desvendar. Então, e olha que interessante, primeiro livro seu... Primeiro, mas assim, tem de alguns que estão na gaveta, né? Esse aqui é o primeiro a ser publicado pela editora I Contei. Sim, que já virou editora. Que virou editora, que a I Contei tá aí virou editora para publicação desse e outros livros. Uma editora, tem outro nome sem ser autoral, tem um nome para as editoras pequenas, que é mais bonito que autoral. Depois eu lembro, a gente vai Independente. falando. Independente. Uma editora independente. Então é isso. Legal, Se a galera quiser conhecer um pouquinho... muito feliz, fala. Não, a galera quiser conhecer um pouquinho do livro, só ir lá na iContei, procurar iContei aí na internet, que acha a gente rapidinho. Essa editora independente. Com H. IH, Contei. E Contei. Fico muito feliz de ver o teu primeiro livro. Leandro está sempre aqui no Clube do Livro com a gente, sempre fazendo um trabalho maravilhoso, projetos maravilhosos. Parabéns, e agora com a editora. Muito legal, Leandro. Sucesso. Eu que agradeço demais. Considerações finais, algum recado? Aproveitem a vida antes de morrer. Maravilhoso. Dito isso, eu não preciso falar mais nada nesse programa. Obrigada, meu amor. Eu que agradeço de novo pela parceria. Nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz e até lá. Havia um orador que a todos encantava com a sua aura de bondade. Certo dia, enquanto fazia uma palestra sobre o valor do perdão, viu que invadiram a sua sala homens carregando móveis e viu atrás desses homens a sua esposa e seus 2 filhos carregando malas. O que significa isso? Qual a razão dessa loucura? E a sua esposa o explicou. É que aqui você é tão generoso e calmo, e em casa você é tão exigente e grosseiro. Gostaria muito que nossos filhos pudessem usufruir das suas qualidades. E por isso, estamos nos mudando para cá. Essa é uma história do folclore inglês que foi recontada no livro Caminhos da Luz, escrito por Maria Clara Cavalcante.